Diversidade. Quando a gente fala de diversidade, a gente está falando exatamente isso, de diversos, de muitas coisas, né? E quando a gente fala de diversidade, a gente não pode esquecer do poder da cidadania. Por que a gente exerce uma cidadania? Porque você não atravessa a rua quando o sinal está vermelho. Porque você sabe que tem outra pessoa que está fazendo ao contrário. Como assim ao contrário, professor? Então, quando você está parado lá no seu carro e o sinal está vermelho, você está esperando porque você sabe que vai abrir uma outra sinaleira, um outro sinal, como vocês falam aí, né? E aí o que isso acontece? Você espera e você exerce uma cidadania, porque você pensa no outro. Mas é muito bonito falar de diversidade, mas quando a gente vai por algumas concepções do que é igualdade, perante a lei todos nós somos iguais, perante a lei sim. Mas a gente tem três tipos de igualdade que o livro traz. A igualdade formal, que perante a lei todo mundo é igual. A igualdade material, que é em relação à justiça de bem socioeconômico, financeiramente, não somos todos iguais, né? Então tem a igualdade financeira, socioeconômica. E a igualdade material, que é a igualdade de identidade, de gênero, de sexo, né? Que somos diferentes também. Então, no século XVIII, que a gente começou a trabalhar sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, quando a gente começou a trabalhar, certo? Lá no artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, fala que toda pessoa tem direito à educação, toda pessoa tem que ser respeitada, tem que ter um bom relacionamento, e os pais, eles têm direito de escolher a escola também para os seus filhos. Bom, o que a gente entende também que com vários movimentos que aconteceu, por exemplo, direitos civis lá do século XVII, do século XVIII, né, que a gente tem Martin Luther King lutando pelos seus direitos, também pelos direitos dos negros, né, na sociedade também. Quando a gente vai para o século XX, também a gente teve várias mudanças do voto, até mesmo aqui no Brasil, muitas mudanças, muitas pessoas indo para a rua para protestar, né, nesse período também. Mas, de fato, a diversidade, e nós somos tão diversos, temos tantas características, e aí quando a gente entra num tema que é a inclusão social, a gente entende que a inclusão social é fundamental para a cidadania, mas às vezes a inclusão ela não acontece. Às vezes a gente fala que acontece inclusão, mas é só uma integração, ninguém inclui ninguém. De fato, a inclusão é um assunto que tem que ser debatido e é um assunto que faz muita falta dentro da nossa sociedade, certo? Por quê? Todos nós temos uma identidade social, algo que nos identifica perante a sociedade também. Até mesmo o livro fala sobre o etnocentrismo, que algumas culturas estão no centro, né? As questões mais etnocêntricas também. E aí a gente vive alguns tipos de exclusão na sociedade. Por exemplo, a gente tem exclusão social, né, relacionada a vários fatores de exclusão social. A gente tem uma exclusão política, nem todo mundo tem acesso às mesmas coisas políticas. Nós temos uma exclusão também ali econômica. Então, todos esses tipos de exclusão mostram o quanto a gente, através da diversidade, acaba tendo uma desigualdade social. Mas, de fato, assim, um dos conceitos que o Edgar Morin fala muito sobre a alteridade, que é o conhecer o outro. Então, quando a gente entende que a gente só vive nessa sociedade, a gente só está na sociedade porque a gente também tem o outro, a gente começa a ver de maneira diferente. Por exemplo, eu tô falando aqui, mas eu só tô falando porque você tá me ouvindo. Então, automaticamente, a alteridade é isso, não é empatia. Mas é entender que eu dependo do outro para fazer minhas coisas também, certo? E o multiculturalismo, professora? O multiculturalismo é bom? Bom, o multiculturalismo é características variadas de culturas. Para muitas pessoas, o multiculturalismo é bom, mas tem uma crítica ao multiculturalismo por quê? Muitas culturas diversas acaba que o povo também perde a sua identidade. Então tem tantas coisas boas como coisas ruins. E a gestão democrática? O que é uma gestão democrática? Gestão democrática é um lugar onde uma escola onde a gente vai ter o quê? O respeito com as pessoas, independente de quem elas são, né? Mas a gente vive uma desigualdade muito grande, sim, mas nós precisamos de gestão mais democrática. Muitas coisas mudaram. Em 1979, por exemplo, a gente tinha o Código de Menores. O Código de Menores, ele só cuidava da situação irregular. Como assim? Só cuidava das crianças e adolescentes que estavam em irregularidade. O Estatuto da Criança e do Adolescente, 1990, ele veio para mudar isso, cuidar de uma proteção integral. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele cuida de uma forma integral. Por que o Estatuto da Criança e do Adolescente surge, professora? Foi do nada, né? Em 1990 que ele surgiu? Não. Lá em Genebra teve uma reunião, depois teve em 1948 essa questão também dos direitos humanos, em 1959 o direito universal das crianças, né? 1979 tinha um Código de Menores, mas ele só protegia quem estava em irregularidade, então quem não estava irregular não tinha ninguém para proteger. A gente tem os conselhos escolares, de pais e alunos, conselhos de classe, associação de pais e mestres, grêmio estudantil, né? E uma gestão democrática, uma gestão que ela tem acesso, permanência e qualidade. E aí a gente consegue debater vários assuntos que têm surgido na sociedade. Por exemplo, gênero, sexualidade, relações éticas, que são assuntos que têm sido debatidos dentro das escolas, mas muitas vezes a gente não escuta. O diálogo, ele precisa existir. E esse diálogo, ele tem que ser uma troca, não é só um falando e o outro escutando.